Mais um encontro de Meditando em Paz. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. A proposta de reflexão hoje é muito interessante. É o último capítulo desse livro. A meditação não é o que você pensa. O capítulo 18, ele fala, o autor, que é o Peter Bampton, fala de tornando-se extraordinário. Extra-ordinário. E ele faz uma comparação bem interessante do que é viver de forma extraordinária ou um viver extra o ordinário da vida, né? Aquilo que é o comum. Nesse ponto, ele coloca o seguinte, que na nossa vida, muitas vezes a gente está sempre querendo ter alguma coisa extraordinária acontecendo. Alguma coisa muito especial, né? Principalmente, muitas vezes, inclusive, nesse campo da espiritualidade. E essa pretensão acaba representando uma vontade da nossa mente egóica, né? Que não representa necessariamente alguma forma especial de viver, né? É muito mais um desejo, uma ilusão, que é viver de forma extraordinária. Sendo que o ideal é que a gente possa estar vivendo uma vida simples, extra-ordinário. Ele diz o seguinte: eu frequentemente falo que viver autenticamente a vida espiritual é se tornar cada vez mais extraordinário, ou seja, além do ordinário, além do comum. O sentido duplo dessa palavra, extraordinário e extraordinário, captura o paradoxo no coração do processo de despertar. Quando nós começamos conscientemente a engajar no caminho espiritual, nós somos todos cativados pela promessa de tornar alguma coisa muito especial, né, que é o extraordinário. Por exemplo, a noção de abandonar tudo, de ir para a Índia, é uma ideia que fascina muitas pessoas. As imagens populares da vida espiritual tendem a idealizar os feitos espirituais como uma experiência de perfeição, de êxtase, de poderes super-humanos no contexto de uma vida vivida numa disposição de abandono fundamental de todas as responsabilidades da nossa vida no dia a dia. Mas isso é apenas mais uma ilusão, muitas vezes uma possível fuga da vida real. Então é essa questão que ele vai trazer aqui para a gente estar colocando e refletindo sobre a nossa proposta. Antes de continuar, vamos nos colocar numa posição de atenção plena, de abertura, para o novo, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Inspirando, expirando, agradecendo, trazendo um sentimento de presença. Então observe seu corpo, faça leves movimentos, especialmente se tiver alguma região do corpo que está incomodando, que está pedindo atenção, fixe sua atenção naquela região. E vá inspirando e expirando cada vez com mais calma. Observe o processo de sua mente. Se está com alguma pressa, com alguma impaciência, simplesmente considere isso como algo que está acontecendo, mas que você pode estar lidando com isso de uma maneira mais serena, mais tranquila, de modo a não ser conduzido
automaticamente pela mente ego, que sempre quer alguma coisa, que sempre está com alguma demanda, que está sempre querendo uma resposta. E você vai julgando também tudo isso para o seu corpo. A coluna reta, os ombros relaxados. Inspira, expira. Esteja presente aqui e agora. Você pode ficar com os olhos abertos, os olhos fechados. E vá buscando o contato com seu centro interno, com seu silêncio, com a preciosidade desse momento, aqui e neste lugar que você se encontra. Então vai aprofundando cada vez mais o contato com o seu ser e com a mente mais ampla, com a mente infinita, que é aquele aspecto que alimenta nosso ser. Eu vou fazer uma pausa de 1 minuto e depois a gente prossegue. Se você quiser permanecer por mais tempo, você faz uma pausa também no seu equipamento e depois prossegue nesse encontro. Então, retornando aqui no nosso tema de hoje, o autor coloca essa ideia de viver extraordinário ou uma busca por uma vida extraordinário. Ele diz que viver extraordinário, ou seja, viver essa pretensão de ter alguma coisa muito especial na nossa vida, é querer que a vida, os fatos e as outras pessoas estejam sempre no nível de controle, de perfeição, de atendimento dos meus desejos e minhas pretensões. Muitas vezes nós somos movidos pela vaidade, pelo prazer, pelo medo ou mesmo pela ira. Isto é a mente ego em ação. Este é o caminho certo para a frustração e o sofrimento, mesmo que momentaneamente possa parecer que isso funciona muito bem. Então, esse viver extraordinário é uma ilusão do ego. É a mente ego, então, repetindo, com seus medos, desejos, apegos, pretensão de sucesso, sensação de fracasso, vaidades, necessidade de reconhecimento, etc, etc. É essa mente que busca o mundo extraordinário, que é um caminho que pode nos levar a uma frustração. E a gente
pode até pensar que ali nós estamos fazendo alguma coisa muito especial. Mas o desfecho pode não ser tão compatível com a verdadeira busca espiritual. Por outro lado, viver extraordinário, aí tem o hífen, extraordinário, é ver e viver o mundo como transitoriedade, como passagem com leveza, como quem recebe um presente, uma graça em cada dia, em cada momento, como esse momento aqui e agora, que nós estamos compartilhando esse aprendizado. Viver extraordinário é ser o que consigo ser, com meus limites, minha temporalidade e também percebendo que isso faz parte do mundo e das outras pessoas. É estar consciente do mundo, com seus desafios e seus mistérios. É compreender o ordinário do mundo, ou seja, aquilo que é próprio da vida, ganhos, perdas, alegrias, tristezas, medos, erros, acertos. Porém, buscando ir além desses padrões, além da normose, além do próprio ego. Esta é a proposta para viver extraordinário. Ou seja, ir além do ordinário, mas sem muitas pretensões, estando atento, consciente, buscando esse aprendizado na vida. É penetrar na dimensão extra da nossa existência, mais profunda, buscando alcançar dia a dia, com dedicação e paciência, o ser mais profundo que eu sou. Aquilo que potencialmente somos, que está escondido, que pode emergir a partir da fonte sempre presente e disponível aqui e agora. Então nós vivemos na simplicidade, na alegria de estar presente, simplesmente existindo e deixando que o nosso potencial possa manifestar. É bem diferente de viver, dessa pretensão de viver de forma extraordinária, de ser algo extraordinário no mundo. O que vier a acontecer, o que vai acontecendo. Nós temos apenas que estar atentos aos sinais e levando. É muito mais leve a vida. A vida extraordinária evita que a gente caia no padrão comum, na normose, mas também sem pretensões. Vamos conduzindo. Quem está na nossa frente, aquilo que está acontecendo é o que nós podemos e devemos fazer. E atentos ao potencial que vamos desenvolvendo dia a dia. Não há alguma coisa lá longe para buscar. É aqui, nesse momento que eu estou vivendo. E nesse sentido, eu acho interessante nós entendermos que nós estamos, vou até repetir isso algumas vezes, já falei, no imenso campo do psiquismo, que nós chamamos aqui do nosso campo psi quântico. Cientes de que estamos desde sempre imersos num campo de vibrações e que constitui o psiquismo nosso de cada dia e também de todos os seres. Vamos buscar a sintonia com os seres de luz que estão sempre na vibração da fonte infinita. Então, para a gente vivenciar um pouco essa ideia do viver extraordinário, vamos parar um pouquinho e pensar, refletir, e para que essa ideia possa penetrar em nosso ser nesse momento. Mais um tempinho de silêncio. Até que ponto eu tenho vivido de forma extraordinária?
É simples, é a vida tal como ela aparece, tal como ela surge, tal como as coisas acontecem. É a vida acontecendo e eu fazendo aquilo que me é dado a fazer naquele momento. Naturalmente, meu potencial vai saindo, vai aflorando e as pessoas, as situações, os projetos vão aparecendo e eu vou realizando. As pretensões, os grandes desejos, eles sempre nos levam, muitas vezes, a um caminho de angústia, uma busca que pode não acontecer e nos levar a um fracasso, talvez, né? A uma ilusão de ser alguma coisa muito especial. Vamos ser aquilo que nós somos, aquilo que nos é ofertado no dia a dia, aquilo que é solicitado da gente. Simplesmente ser. E hoje você pode apreciar um fim de tarde, do jeito que tiver, com sol, com chuva, apreciar a noite chegando, estar presente com as pessoas que estiverem com você, são aquelas pessoas que estão ali, sejam quais forem, as mais próximas, da família ou não. É aquele momento que você tem de especial. E quando levantar pela manhã, ao amanhecer, também perceber a gratuidade da vida, aquilo que nos é dado, a viver, a aprender. Porque as coisas estão ali disponíveis para a gente simplesmente estar conectado com, com o que nos é dado naquele momento. E muitas vezes nós podemos, então, nesse campo infinito do psiquismo, também parar, buscar a sintonia com seres de luz que estão sempre na vibração da fonte infinita. E nessa sintonia, intencionar e direcionar paz, serenidade e equilíbrio para todos os seres, para a nossa comunidade, para o nosso planeta. E entregar tudo na luz infinita que é sempre aqui e agora. Então, viver extraordinário. Esse é, essa é a proposta, essa de certa forma, um bom desafio. Quando nós acalmamos a nossa mente ego e permanecemos atentos aos sinais e àquilo que nos é dado. Então, nós sintonizamos a mente infinita, os seres de luz, intencionamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos buscando, uma intenção simples, tornar intenso, tornar aquilo como algo possível nesse imenso campo e entregar que as coisas vão acontecendo. Então nós vamos encerrar esse nosso encontro de hoje e deixar aqui, se você quiser permanecer com essa proposta, avaliando sobre que aspecto você está vivendo. Você está buscando o extraordinário na sua vida ou uma vida extraordinária?